Eu queria só pegar carona do Bruno sobre dois testemunhos que ele deu, o dele próprio e dessa história de achar gente que nunca ouviu falar de Jesus. Eu me lembro que na primeira ida ao norte da África, junto com o Benito foi comigo para espiar a terra, e nós fizemos um passeio turístico lá, fomos conhecer alguns lugares do país. E um dos guias turísticos, sabendo que nós éramos brasileiros, começou a puxar a conversa sobre futebol e perguntar sobre Ronaldinho, Romário, Pelé, etc e tal, né? E no meio da conversa, Benito se comunicando em inglês, o cara era um guia turístico, então falava inglês. E nessa conversa sobre jogadores de futebol, Benito perguntou: e Jesus? Ele disse: não, desse aí eu nunca ouvi falar, joga onde? Então, Nossa. se não fosse trágico, seria cômico, né? E na cabeça daquele moço, Jesus era jogador de futebol. Não conhecia nada, absolutamente nada. Então, não é lenda, não é folclore que as pessoas não saibam nada sobre Jesus. E quando eu pensei em ir ao norte da África, estar no chamado mundo muçulmano, nessa parte do mundo, uma das coisas que me aqueceu o coração era saber que Maomé, há 1.400 anos atrás, proibiu o evangelho nessas regiões e proibiu de estar. Mas Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo fazer discípulos. E a quem vamos acatar? A proibição de Maomé ou a ordem de Jesus? Aleluia. Então, para mim, era um tapa na cara da igreja que estivessem proibindo o evangelho e pronto, está proibido. Eu queria aqui, além disso, Marcos, deixar um flash, só um flash mesmo, porque o tempo realmente está acabando, sobre os jovens. É muito comum ver jovens nossos se prepararem academicamente, pensarem em um futuro profissional e construírem uma carreira profissional brilhante. Isso é lícito, isso é justo. Mas eu queria fazer algumas recomendações. Primeiro, contar uma história bem rapidinho do William Carey, tido como o pai das missões modernas, foi o primeiro missionário na Índia, né? Um inglês, era um homem de origem simples, mas fez um trabalho fantástico na Índia. E conta-se a respeito de seu filho, porque naquele tempo a Inglaterra dominava a Índia, né? Tornou a Índia uma colônia inglesa. E o governo inglês tinha muito interesse em pessoas que falassem os idiomas locais e conhecessem a cultura local para usarem como instrumentos políticos. Bom, o filho do William Carey, crescido ali, desenvolveu muito conhecimento de tudo, além de falar inglês, naturalmente. E um dia o William Carey, escrevendo a um amigo dele, na Inglaterra, disse: meu filho, fulano de tal, depois de muito tempo, finalmente resolveu abraçar o ministério e é pastor comigo aqui. Feliz a vida, porque seu filho agora era um pastor com ele. Passado algum tempo, ele voltou a escrever esse amigo e disse assim: meu filho, fulano de tal, desceu tanto, que abandonou o ministério para ser embaixador da Inglaterra. Então, na cabeça daquele velho pai missionário, deixar de ser embaixador dos céus, do reino de Deus, para ser embaixador da maior potência do mundo, era descer muito. Então, a escala de valores dos nossos jovens com respeito a isso, com respeito ao que é eterno, ao que enche o coração de Deus, talvez precise ser revista. E eu faria aqui algumas recomendações de leitura e de estudo sobre a vida de alguns homens, homens de intelecto poderoso, homens de uma formação acadêmica privilegiada, todos eles, e que dedicaram todos esses talentos e capacitações para a glória de Deus, servindo em lugares ermos. Um deles é Charles Studi, que serviu na China, depois na Índia e, por fim, no Sudão. É uma história impressionante. Há um livro chamado O Homem que Obedecia, que conta a história de Charles Studi. O outro é o David Livingstone, que era médico, historiador e geógrafo. Mapeou a África, inclusive, né? Descobriu as nascentes do Nilo e fez uma obra importantíssima no sul da África. Um terceiro ainda é a Adoniran Hudson, que serviu na Birmânia, que hoje é Myanmar, país lá do leste asiático. Também um homem de um intelecto assim privilegiado, de uma formação acadêmica privilegiada.
e dedicou sua vida servindo a Deus em um país fechado e deixou frutos impressionantes. Então, que nossos jovens revejam e repensem suas vidas, suas trajetórias, o projeto que têm para suas vidas e considerem que servir a Cristo vai ser o único serviço que vai permanecer para a eternidade, né? Aqui um dia tudo vai acabar, a ONU vai deixar de existir, a OTAN vai implodir, ficará a Igreja de Deus por toda a eternidade sobre a terra e nos céus. Então, que nossas Aleluia. vidas sejam dedicadas a isso, seja aqui no Brasil, servindo abundantemente ao Senhor, dedicando nossas vidas a isso, abrindo nossas casas, seja ainda a lugares distantes onde o Evangelho ainda não é chegado. Aleluia. Amém.